Oi pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web. Hoje nós vamos falar de um tema, de um assunto assim bastante interessante, muito atual. Nós vamos falar sobre TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje eu tenho uma convidada super especial, uma profissional pedagoga e psicopedagoga, clínica e institucional, que vai vir aqui bater um papo com a gente, vai conversar, vai esclarecer todas as dúvidas, vai explicar sobre os sintomas do TDAH. E eu quero dizer para vocês que muitos de nós conhecemos um pouco, dos sintomas. Então, você sabe aquelas pessoas que são assim mais desatentas, que deixam de prestar atenção em detalhes ou até cometem erros, no trabalho ou mesmo na escola? Isso a gente vê muito isso no âmbito escolar. Eu também, como pedagoga, observo muito. Então, é por isso que hoje eu resolvi convidar uma profissional habilitada para vir aqui conversar com a gente. A Flávia Dias já trabalha nessa área há muitos anos. Ela tem experiência em coordenação pedagógica da educação infantil, ensino fundamental e médio por mais de 10 anos. E a Flávia Dias também atuou como oficial da Marinha do Brasil por 8 anos, sendo responsável pelos cursos e processos seletivos do ensino profissional marítimo. É pedagoga com amor desde 2006 e é uma profissional que se dedica com comprometimento ético, afetivo e técnico. Então, essa é a nossa convidada de hoje, a profissional Flávia Dias. E eu, Meire, também tenho o meu blog, onde eu escrevo alguns textos, meirenaweb.blogspot.com. Qualquer coisa vocês vão na bio, aqui do Meire na Web no Instagram, e tem toda a informação das minhas redes sociais. Oi, Flávia, tudo bom? Olá, Meire, boa noite. Tudo jóia, boa noite. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu estou muito feliz de você estar aqui. Ai, que bom. Eu estou muito feliz também de você ter me encontrado, no Instagram. Sim. E estarmos aqui juntas, para falar aí um pouquinho, tirar as dúvidas, que é, assim, da grande maioria das pessoas sobre o TDAH. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Eu que agradeço. Você sabe que, assim, faz tempo que eu, assim, queria convidar alguém. Então, assim, eu recebi algumas recomendações, pessoas que conhecem o teu trabalho e falaram, olha, vê com a Flávia, porque ela tem, assim, um conhecimento muito grande, ela conhece mesmo, então vai ser a melhor pessoa para você trazer aqui no Meire na Web. Então, eu estou muito feliz, tá? Você está em Recife, né? Eu estou em Recife, Pernambuco, sou natural de Petrolina, que é interior de Pernambuco, mas eu moro em Recife. Legal, bacana. Olha, um beijo pro pessoal de Recife, Pernambuco, tá? Beijo aqui do Meire na Web. Eu amo a sua terra, tá? Eu pessoal amo fiel terra, aí tá? Assistindo. Então, quando eu morava no Brasil, eu gostava muito de ir para Recife, porque era o destino assim mais próximo, de Fortaleza para Recife, era quase que uma ponte aérea, mesmo usando o transporte de ônibus. Então, assim, eu tenho ótimas recordações de Recife, passei ótimas férias e, claro, ótimos carnavais também. Então, Flávia, hoje nós vamos... Não é? É verdade? Porque é muito lindo, o Recife é muito rico em história, tem muita coisa. E eu tenho muitos amigos de Recife que moram aqui em Atlanta, tá? Então a gente está sempre em contato. Flávia, então, hoje nós vamos conversar, vamos explicar para as pessoas, assim, que você pode se apresentar, falar alguma coisa que você queira iniciar, mas vamos falar sobre esse assunto que é, assim, muito importante nos dias de hoje, tanto para os adultos quanto para os adolescentes, com as crianças também. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, o TDAH é uma dos transtornos que mais surgem de demanda no consultório para mim. Então, assim, a gente pode falar com bastante propriedade, porque desde crianças, muito pequenas, já com 6 anos, 7 anos, que é a idade que eu recebo lá no consultório, até os adultos, vem com várias queixas
que são características do TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que muita gente, né, gosta de já diagnosticar o seu próprio filho, gosta de se autodiagnosticar, então fala logo, hiperativo. Esse menino é agitado, é hiperativo. Meu amigo do escritório, do trabalho, é muito agitado, é hiperativo. E não é bem assim, né? Existem outros sintomas que podem caracterizar o TDAH. Então, só ser agitado, ou ser ativo, ou ter energia, né? Crianças têm muito energia, principalmente as menores, não é uma característica única, específica, para se diagnosticar um TDAH. Então, hoje eu espero esclarecer as dúvidas, né? Claro. E eu espero que as pessoas interajam e perguntem também, né? Porque é elemento para a gente, inclusive, divulgar mais esse transtorno que é tão falado e muitas vezes não diagnosticado, trazendo problemas até a vida adulta. Certo. E assim, nós vamos dar uma margem de informação da adulta, né? Mas como você tem experiência com adolescente e criança, a gente também depois você pode, né, colocar algum ponto de criança, porque assim, só de você começar a explicar, só de ler um pouco o que eu li para a gente fazer essa live, eu também já cometi o erro de diagnosticar várias pessoas, assim, sabe? Assim, nossa, então aquela pessoa deve ter. Então, assim, a gente faz, como é que se diz, assim, de uma forma natural, porque como a gente não conhece tudo, né, não sabe exatamente dos sintomas, então, para começar, vamos ver, então, vamos identificar uma pessoa que tem TDAH. Assim, como que a gente identifica? Vamos lá. Como a gente vai falar da fase adulta, mas eu vou começar lá na infância, não é? Porque esse é um transtorno neurobiológico, do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Significa que nós nascemos com o TDAH. TDAH não é um transtorno adquirido ao longo da vida. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Porque algumas famílias, às vezes, chegam com a criança, né? E os adultos também chegam ao consultório. Como é que eu peguei isso? Como é que eu fiquei assim? Né? É o estresse do trabalho. Não, é porque a criança não teve a pandemia. Porque não tem outras crianças para brincar. Então, isso é mito. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós nascemos com esse transtorno, certo? Existem vários sintomas desde a infância que precisam aparecer no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, para a gente poder diagnosticar. Então, os sintomas surgem desde criança. Se você é adulto, se você conhece um adulto que tem sintomas que aparentemente apareceram só na fase adulta, possivelmente não é TDAH, tá? Porque tem que aparecer já ali antes dos 12 anos. Então, existem outros transtornos. Só uma coisa, desculpa, antes que eu esqueça, um ponto importante. Quando você fala que a gente já nasce, então isso tem alguma coisa a ver com hereditariedade, assim, da família, dos pais? Sim. Ótimo, sim. Ótimo ponto. Perfeito. Totalmente. Olha, geralmente quando o pai ou a mãe tem o TDAH, né, portador desse transtorno, o filho, naturalmente, né, ou os filhos, eles herdam isso, né, é hereditário sim, tá? Então, é uma coisa também que muitas vezes acontece o seguinte, vem um paciente adolescente ou criança, e a partir deste processo de avaliação, o pai ou a mãe descobre que tem TDAH. Entendi. Então, isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Né? Mas, assim, os sintomas realmente têm que aparecer na infância. E, lógico, que na fase adulta é muito mais difícil de se diagnosticar, porque você já vem com aquele processo de sofrimento ali durante muito tempo. E a gente atribui a várias coisas, e não TDAH, né? E nunca é tarde, eu sempre digo, para diagnosticar. O importante é que você busque um profissional, né, habilitado para identificar essas características e encaminhar para o médico, tá? Que é uma coisa muito importante quando a gente fala de sintomas, para a gente identificar uma pessoa
com TDAH, depois que ela passa por um processo, provavelmente, de avaliação psicopedagógica ou neuropsicológica, essa pessoa tem que ser encaminhada para um neurologista. E no caso das crianças, para um neuropediatra. Só o médico é que pode dar o laudo, dar o diagnóstico. Nós, enquanto profissionais terapeutas, nós fazemos o prognóstico, que é a hipótese diagnóstica, aplicando testes, com observação clínica. Entendi. Muito interessante saber. Então, por exemplo, a criança, muitas vezes, assim, podem chegar no teu consultório, né? E assim, os pais, às vezes, nem sabem que aquela criança tem. E aí, a professora ou o professor da escola descobre alguma coisa, começa a observar. Isso acontece muito aí, porque acontece muito aqui. Às vezes, os professores, nós professores, a gente percebe e aí leva para os pais. E os pais, às vezes, só de ouvir falar o nome ou a sigla, já ficam assustados, falando, não, meu filho não tem isso. Acontece isso aí também? Acontece. Meu filho não tem isso. Acontece. Mas aí entra todo o processo, né, para checar. Entra. Porque assim, quando a pessoa chega ao consultório, dificilmente ela vem com o adulto, ou que ele vem para buscar a avaliação dele, ou o próprio pai quando leva, né, os pais quando levam a criança, normalmente eles não vêm para buscar. Quero saber se tem TDAH. Não é assim. É muito raro. Né? Às vezes as pessoas já pesquisam, já buscam, aí vem assim, mas é difícil. Normalmente vem por encaminhamento da escola, quando é criança, né? Ou de um outro professor que acompanhe, com dificuldades de leitura, dificuldades de ambientação social, dificuldades em raciocínio lógico, em memorização, concentração, crianças agitadas que não param quietas na sala de aula, né, sempre levantando, sempre se balançando, mexendo na cadeira. Então, vem com esses sintomas que afetam a aprendizagem. Então, vem normalmente na infância assim. Quando é adulto, vem da seguinte forma: não consigo me organizar no trabalho, perco meus objetos, tenho dificuldade para planejar as minhas ações de trabalho ou de estudo, né, acadêmicas, porque eu recebo universitários, né, também, com muita dificuldade para estudar. Então, os adultos, eles vêm mais com essa demanda. Aí eu quero me organizar, eu quero, né, fazer um planejamento. Bom, a gente tem que fazer um mapeamento, uma investigação de todos esses sintomas para poder verificar se é um TDAH ou se é uma outra dificuldade, né? Um outro transtorno que vai ser analisado, tá? Mas normalmente os sintomas, eles vêm assim. Então, nesse caso, seriam os sintomas dos adultos. Os adultos chegam e aí eles te procuram nesse aspecto, assim, olha, eu não consigo... que tem gente até que para contar uma história, conta diferente, né? Tem pessoas que têm uma organização, não é? Da ideia. Vai te contar uma história, tem uma organização. Isso você está entendendo o que eu estou falando? A dificuldade em organizar ideias para falar, né? Que afeta a oralidade, afeta a escrita, afeta a sua expressão de comunicação. Isso também é um dos sintomas, tá? Essa dificuldade de compreensão do que lê. Às vezes acontece o seguinte: você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então, isso é um sintoma de TDAH que é mais perceptível até na vida adulta, né? Na criança, a gente percebe nas atividades escolares, principalmente nas atividades escolares. Nos adultos, a gente percebe na rotina de trabalho e nos relacionamentos sociais e pessoais. É onde se identifica mais essas características. Muito interessante, Flávia. Estou assim amando o conteúdo, porque eu acho que é muito informativo, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Gente, podem fazer perguntas, tá? Que no final a Flávia... Estão perguntando aí várias coisas já, hein? Uma coisa aqui, eu fiquei tão envolvida. Eu acho que tem perguntas aí. Desculpa. Tem sim, tem. Como o TDA, e quando dizem conhecer, tem apenas a visão de imperatividade, né? Quando a pessoa acha que é só aquilo, né? Identificar dessa forma. Você até começou falando no início, né? Você já entende que é imperatividade. Meu filho tem TDA imperativo e a professora identificou, graças a Deus. Quer dizer, a professora percebeu e aí encaminhou esse aluno, né? Então, esse procedimento aí é o correto. Esse procedimento é o correto.
né? Nesse caso, a professora, a escola, né, ela encaminha para o consultório e aí, a partir dessa demanda da escola, e aí a gente faz uma anamnese, que é um levantamento de toda a vida daquela pessoa, da criança ou do adulto. A gente vai fazer um mapeamento desde a concepção, né, dessa criança, vai fazer um contato com a escola para saber como que é o comportamento, o rendimento, como ela se comporta diante das avaliações, das tarefas de casa, como ela organiza e cuida dos seus objetos, né? Se ela perde muito o caderno ou o lápis, esquece as chaves do carro, no caso dos adultos, né? Eu estou meio mesclando aqui os sintomas nos dois. Não, eu sei, porque muitos se parecem, muitos são os mesmos. Então, as pessoas, elas vêm com essa demanda, né, principalmente pela falta de atenção, né? A hiperatividade, ela é, digamos assim, popularmente mais conhecida. Né? Mas quando a gente percebe que uma criança tem falta de atenção, não quer fazer a tarefa, a gente está com preguiça. A gente não pode dizer que esse lapso, né, de motivação, como eu chamo, que eu gosto de chamar preguiça, lapso de motivação, também não acontece. Acontece, a gente se sente cansado muitas vezes, porque a criança não fica cansada, fica, e aí ela não está muito afim de fazer aquilo. Isso é pontual, é normal. Mas quando isso é recorrente, quando isso aparece com frequência, que é uma palavra que a gente utiliza muito para fazer esse levantamento, que é frequência, frequentemente aparece, então isso é um alerta amarelinho, a luz amarela acesa, para a gente observar se pode ser o TDAH. Então... Olha, tem uma pessoa que falou o seguinte, a Andressa falou o seguinte: muito mais fácil a escola avaliar. Eu também concordo que às vezes vem pelo professor, né? Assim, porque fica mais tempo na sala de aula. Porque em casa, as crianças com o mundo digital camufla isso. Essa coisa do mundo digital também deve atrapalhar bastante, né, Flávia? Atrapalha, mas olha só. Aí a gente vai entrar num ponto que é o seguinte: ele atrapalha mais a questão do controle. Eu estava até conversando isso ontem numa aula que eu participei numa universidade aqui à noite, orientando os alunos que estão se formando em pedagogia do seguinte: mas é porque o celular atrapalha. Gente, quem controla o uso de aparelhos eletrônicos de crianças são os pais. Então, não me venham, por favor, os pais, os meus, que estão aqui, de pacientes meus, já sabem disso. Não venham me dizer, mas meu filho não tem celular. E quem manda no processo de organização dos horários? É a criança, que não tem noção, né, desse controle, ou é o adulto? Atrapalha muito, mas isso é controlável, claro que é. Né? É controlável. Então, eu não coloco o uso de eletrônicos como... um ponto tão relevante na questão do TDAH, não, tá? É mais comportamental ali de organização de rotina das famílias. Das famílias, respondeu muito bem. Olha, deixa eu mandar aqui um beijo para a Natália, minha amiga, que está aqui. Natália, beijo, tá? Você vai voltar aqui no Made na Web para fazer uma outra live comigo. A gente falou um pouquinho dos sintomas nos adultos. Mas, por exemplo, quais são os 3 tipos? Assim, existem os tipos de TDAH? Não. TDAH é um transtorno que tem subtipos. São subtipos, são subtipos. Então, a criança, né, independente da idade, né, pode ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com apresentação hiperativa impulsiva, é um subtipo. Ela pode ter com apresentação combinada, que é com hiperatividade e desatenção, e ela pode ter um outro subtipo, que é com apresentação focada predominantemente em desatenção. Então, eu posso ser portadora do TDAH, mas não ser hiperativa. Ter a apresentação predominantemente desatenta. Então, são 3 subtipos. Isso aí, existem graus também, de leve a grave, né? Leve, moderado a grave, isso dependendo de como esses sintomas impactam a vida, né? Profissional, escolar, acadêmica, pessoal, porque também existem impactos nas relações, tá? Afetivas, tanto na criança como no adulto.
Então, isso depende, o grau ele é avaliado assim, e é clínico, né? Então, não tem um exame, né? Que eu acho que é uma pergunta que muita gente faz. Mas não existe um exame. Eu ia te perguntar médico. mais à frente, como que existe algum teste, algum exame para identificar? Tá. Não, ninguém entra naquela maquininha da ressonância, certo, aquelas coisas. Não tem nada disso. É um exame clínico, mas existem testes cientificamente comprovados, estudados, que são aplicados para a identificação, tá? Existem testes neuropsicológicos, neuropsicopedagógicos, para se identificar esses sintomas e levar a um possível diagnóstico. Maravilha, muito interessante saber. Então, essa questão de falar que existem tipos, não. A gente sabe que é todo aquilo que você acabou de... Subtítulo, isso, né? São subtítulos. E como é que são feitos esses testes, por exemplo? São feitos pelo psicopedagogo ou tem que encaminhar para no caso das crianças, um neuropediatra? Como é que é feito isso? Olha, normalmente as escolas, quando são crianças, encaminham para um psicopedagogo, porque o psicopedagogo, ele trata, ele cuida, ele acompanha as dificuldades de aprendizagem. É o âmago do nosso trabalho. Então, eles encaminham logo para a gente. Quando a gente faz a anamnese, tem aquela primeira conversa com a família, que a gente percebe que pode ser um TDAH, a gente vai montar um plano de avaliação, escolhendo os testes específicos, e aí a gente vai aplicar. Lógico que também tem a observação clínica, a expertise, né, de tantos cursos e estudos, né, que nós fazemos diariamente, né, para nos qualificar. E a partir daí, nós fazemos um relatório com a devolutiva, com os resultados desses testes, e aí nós encaminhamos para um neurologista ou para um neuropediatra, né, se for criança. No caso das crianças, o adulto, né? Também, mesma coisa o adulto, ele vai vir... Então, entendi. Então, o procedimento tanto para um... Isso, para um ou para outro. Só que os testes, eles têm nível de idade, né? Então, eu não vou aplicar o mesmo teste para uma criança de 8 anos que eu vou aplicar para um adulto de 50, né? Então, é diferente, tá? Os testes, a avaliação, ela tem uma programação, um formato diferente, tá? Mas o processo, o esqueleto, ele é assim, né? Ele funciona assim. Quando a gente percebe, Meire, que tem algum impacto fonoaudiológico, quando a gente percebe que tem alguma impactação psicológica ou motora, né, que não seja especificamente, a gente encaminha para os profissionais dessas áreas, fonoaudiólogo, psicólogo, para eles fazerem a avaliação. Que, na verdade, um diagnóstico assim, normalmente ele é feito por vários profissionais. Então, a gente chama de avaliação multiprofissional. Porque muitas vezes o médico fala, tá, o relatório da psicopedagoga tá ok, mas eu quero uma avaliação global fonoaudiológica, eu quero uma avaliação psicológica para saber se não tem um transtorno de ansiedade que está afetando, né, ou que seja uma comorbidade. E aí, o médico ele vai fazer esse filtro. Algumas pessoas já vão direto ao neurologista ou ao neuropediatra. E aí, muitas vezes, ele pede para fazer essas avaliações, por conta do impacto na aprendizagem. Ou na vida profissional, né, no caso dos adultos, na vida acadêmica. Adultos, certo. Exatamente. E deixa eu te saber o seguinte, no caso dos adultos, porque eu percebi que o seguinte, as crianças, né, elas são encaminhadas ou pelos professores, assim, que avaliam, né, e avisam a família, ou os pais percebem, né, entre a família, né, entre o núcleo familiar, percebe essas deficiências todas e aí chama a atenção para procurar um profissional da área. Mas, por exemplo, no caso adulto, como é que o adulto chega a dizer, olha, eu preciso que cheque isso, porque isso está acontecendo com muita constância. Ele ele procura essa ajuda, ou às vezes o próprio trabalho, as pessoas começam a dar mensagens, né, a passar mensagem, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, é mais ou menos assim, é uma curiosidade minha, olha, como que funciona? Assim,
Normalmente, quando o adulto está apresentando a dificuldade no trabalho, né, assim, hoje eu não tenho um caso assim para lhe dizer que alguém falou, disse, eu acho que você precisa de uma avaliação no ambiente de trabalho, porque é delicado. Mas as mensagens, né, ali entre linhas, elas chegam e a pessoa cai a ficha. E aí ela fala, não, eu preciso de uma orientação, hoje com as redes sociais se pesquisa muita coisa, né? Então, grande parte dessas pessoas chegam até a mim pelo Instagram, pesquisando, né, sobre o transtorno, e aí ela vê, tô com impacto no trabalho, eu não estou conseguindo dar conta da minha demanda de atividades, eu estou sobrecarregada, eu estou estressada, eu não me concentro, eu não consigo ler, meu chefe reclama do meu relatório porque ele não entende, a minha letra é ruim, né? Eu não consigo me expressar para fazer um relatório, eu tenho dificuldade para organizar uma palestra, um material, e aí eles vêm normalmente com essa demanda. Ou quando são acadêmicos, né, quando estão estudando, aí vem, tô com dificuldade de estudar, de me concentrar nas aulas, eu quero me organizar, planejar, descobrir uma técnica adequada, e aí a gente faz esse processo de avaliação, que nem sempre é o TDAH, né? Porque, assim, alguns sintomas de outros transtornos, eles mascaram. Então, às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade que causou comorbidades de desatenção e outras coisas, e aí a pessoa já chega pronta e diz, Flávia, eu tenho TDAH, é certeza, eu quero fazer avaliação, porque eu preciso só atestar. Tá bom, então, né? Já que você chegou assim tão certo disso, mas vamos avaliar. Vamos descobrir, e né, aí a gente faz o processo. Vamos descobrir o que é certo. Acho que a Andressa está falando aqui. Eu tenho uma amiga, me falou, tenho que fazer uma avaliação. Aí ela sorriu, né? Quer dizer, pode alguém chegar e dizer, olha, amiga, eu acho que, assim, tá muito evidente, tá muito assim, tá mostrando muitos sinais disso aí. É bom checar, né? Eu acho que, às vezes, até ajuda, né? E, assim, existe alguma... não sei se eu estou indo muito, assim, forte na questão, mas, por exemplo, quando você fala que nunca é tarde para cuidar isso aí, quer dizer, qualquer época de idade, né, de vida que a pessoa perceba que precisa fazer essa avaliação é importante, né? Porque melhora, eu acho que a qualidade de vida da pessoa, né? Traz qualidade de vida. Isso é importante. Então, sim, eu já fiz avaliação de pessoas com quase 60 anos que tinham um impacto ali na sua rotina, já afetando os relacionamentos, né, familiares e a própria atividade. A pessoa queria fazer a prática de leituras, de estudos da sua religião, né, de atividades que ela... e não estava dando conta disso. Então, fomos fazer uma avaliação e descobrimos isso. De não conseguir concentração para a leitura, de não conseguir terminar uma coisa. Esses são alguns aspectos, né? Da pessoa começa e não consegue terminar. Abrir tantas frentes e não fechar nenhuma, né? Isso mesmo. Eu já observei muito isso, assim, em algumas determinadas pessoas. Mas eu acho importante a pessoa também, assim, quando começar a ver que está acontecendo muito, né? Vamos lá. Eu acho importante você procurar um profissional. Os profissionais estudam, se dedicam para isso, né? Então, esse teste, ele é feito, né? Você explicou tanto para as crianças como para os adultos, dependendo da faixa etária, dependendo da necessidade, usa-se um teste para cada, especificamente, né, para cada caso. E no caso dos adolescentes, por exemplo, porque os adolescentes, nós crescemos, né, com aquele mito de que adolescente é muito lento, não cumpre as coisas, não observa, não quer fazer. Então, como é que está isso hoje em dia, assim, na situação da pedagogia, do TDAH com os adolescentes? Como é que você tem trabalhado isso aí? Olha, a gente passou por um processo difícil, né, de pandemia, que afetou muita gente. Né? Então, às vezes, se vem com lacunas pedagógicas, né, acreditando-se que é um TDAH, e às vezes não é. Né? Os adolescentes, principalmente, eles sofreram esse impacto, porque eles adoram tecnologia, eles amam, mas não para estudar. Então, assim, eles querem utilizar isso no seu momento ali de lazer. O adolescente, ele tem vários aspectos que a gente precisa
ter empatia e a gente precisa ter mais sensibilidade nesse processo de avaliação. Por quê? A gente está falando aqui de mudanças hormonais. A gente está falando de uma fase da vida de questionamentos. Então, tudo isso é um fator, tá, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que fazer? Então, assim, a gente tem que mostrar o sentido de tudo, não é? No TDAH, o TDAH ele é muito... As características são muito marcantes, né? Então, o que vem no adolescente é baixo rendimento, notas baixas, acúmulo de atividades que não são realizadas, vem bastante. Essa inquietude, mudanças de comportamento, que já são comorbidades trazidas pelo TDAH, né? Mudança de comportamento, irritabilidade, bastante a gente tem, né? Perda de material, e esquece o caderno, esqueceu isso, perdeu o lápis, perdeu o dia da prova, tinha que ter estudado, não deu conta do conteúdo. Então, assim, os sintomas, eles são parecidos. Na adolescência, é um pouco mais delicado para você conduzir. Entendi. Por conta disso. Do que na criança, o próprio adulto, ele vem independente, né, sozinho, ele quer fazer e ele vai e faz. Apesar de ter uma grande procrastinação, que já vem, já é uma comorbidade também do TDAH, é procrastinado. Depois eu faço, amanhã eu termino. E aquilo nunca é feito. Né? Então, o adolescente, ele tem isso muito mais marcante do que a própria criança ou o adulto. Muito interessante saber, né? Porque é uma fase, como você falou, achei muito bonito você falar que é uma fase que a gente tem que realmente ter empatia, né, Flávia? A gente tem que compreender, é uma fase muito delicada. Eu já tive adolescentes dentro de casa e tenho meus sobrinhos, né, que já passaram por essa fase, e eu sei o quanto que é difícil mesmo. E a gente tem que observar isso com amor, com bastante cuidado. Porque é daquela fase, né, de adolescência que depois vai passar para a fase adulta. Então é bom que se trate da melhor forma possível para ficar cada vez melhor, né, quando tiver adulto, porque a vida é assim, né, são ciclos. Bom, o que eu queria te lembrar é o seguinte: aqui nos Estados Unidos, para a gente trocar um pouco de informação, aqui é muito comum, e eu tenho curiosidade para saber como é que está no Brasil, porque eu estou fora do Brasil há muitos anos mesmo, assim, acompanhando e tudo, né? Mas assim, eu não trabalho mais no Brasil. Então aqui, eles confundem, assim, as pessoas confundem muito, né? O TDAH também com o distúrbio de déficit de atenção, tirando a hiperatividade. É o famoso ADD. Que aqui eles falam logo assim, detectando, acho que fulano tem. A gente às vezes vê isso muito no trabalho, vê muito assim entre casais, famílias, assim, meu filho, eu acho que ele tem ADD. E aqui é muito tratado com a parte médica, medicação, que é um assunto muito sério, que não é o meu assunto agora aqui, falar da medicação, de laboratório, como que é isso, não. Isso aí é um outro conteúdo. Mas aí me veio a curiosidade de perguntar, chega nos casos assim do médico avaliar e passar a medicação para as crianças, adolescentes e adultos quando necessário, ou se pode tratar como forma de terapia? Existem essas duas formas de tratar, de cuidar? Eu não sei se eu estou sendo clara para você. Existe, foi clara. O tratamento, ele é médico. Como eu falei, se o diagnóstico é médico, quem faz o acompanhamento e as avaliações gerais é o médico. Normalmente, o médico passa medicação e indica terapias que são alternativas de estimulação. Porque, veja só, a medicação, muitas vezes, ela vai lidar com a produção de substâncias no cérebro que são necessárias para manter a concentração, manter o foco, né, para acalmar. Então, quando a gente tem ou a desatenção ou a apresentação com predominância em hiperatividade, isso vai auxiliar. Mas, normalmente, o TDAH, eu não vou entrar muito nesse mérito, vou só citar, porque aí seria um outro tema. Né? Todos nós temos funções que são funções executivas, que são necessárias para a gente fazer tudo no nosso dia a dia. E o TDAH, ele afeta essas funções, que não são tratadas com medicação, são tratadas com terapia, que é
Planejamento, controle inibitório, que é aquele freio, aquele impulso, porque é muito do TDAH, tipo, a gente fala assim, essa pessoa não tem filtro. Fala tudo que pensa e às vezes é inconveniente. Ou a criança chega e faz aquelas perguntas bem, né, que deixam a gente na saia justa. É o controle inibitório. Sim. Eu falo muito isso aqui, o pessoal até já ri comigo. Eu falo, ó, o controle inibitório, ó, o controle inibitório. Aqui em casa também o pessoal ouve muito isso. Então, tem a memória, tem a atenção, tem várias funções que são necessárias para a gente desenvolver as atividades no dia a dia. E para isso, a medicação não funciona. Então, a medicação, ela age nesse processo de concentração. Mas a terapia é essencial. Então, naturalmente, os médicos passam, dependendo do caso, a medicação e determinam, né, orientam, né, solicitam o acompanhamento psicoterápico. Dependendo do caso, com psicólogo e psicopedagogo, com fonoaudiólogo também, porque existem várias nuances aí do transtorno, mas a medicação, normalmente, ela é passada. Lembrando uma coisa, você falou que bastante aí é passada medicação. Eu tenho casos, né, de pacientes com TDAH que não tomam medicação e que evoluem muito bem com o processo, né, psicopedagógico com as estimulações. Então, isso depende dos graus. Depende dos graus. Se for um grau leve, que às vezes com a estimulação, com a organização da rotina, com a disciplina, com a família sendo parceira, que isso é essencial, quando a família acolhe ali as orientações, tanto para criança como para adulto, porque tem adultos que tomam a medicação para poder trabalhar, conseguir se concentrar, tá? Eu tenho pacientes adultos que tomam também medicação, então isso vai depender muito de cada caso, né? Mas eu não acho que é uma regra. Eu não sou contra a medicação, mas eu também acredito que a medicação precisa ponderar muito o uso da medicação e não chegar, às vezes, TDAH, toma medicação que vai dar tudo certo. Não é a pílula de resolução. Até porque, TDAH não tem cura. TDAH não tem cura. TDAH tem adaptação. Tem adaptação. Que você pode ficar constantemente em tratamento, né? Mas de saber que não tem cura, então precisa realmente de um tratamento, de um acompanhamento. Você levantou vários pontos importantes com a minha questão. A questão da participação dos pais. Na minha visão aqui, como pedagoga, eu vejo muito assim, algumas pessoas, algumas famílias, os pais, às vezes para eles é melhor se lembrar, você já tomou seu remédio hoje? Vá tomar seu remédio. Entendeu? Então, coloca isso como, assim, uma pílula que vai resolver ali aquele momento. Então, para nós pedagogos, é uma coisa muito séria, né? Então, assim, existem essas alternativas. E, às vezes, aqui, nós, como pedagogos, às vezes é difícil a gente chegar até os pais e mostrar que também existem essas alternativas. Porque aí entram vários aspectos, sabe? Vários aspectos que não cabe a mim agora falar. Às vezes, até aspecto até religioso. Entendeu? Não, eu não quero fazer esse tipo de procedimento. Mas, assim, me assustou muito quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos a quantidade de crianças que tomam medicação para dormir a partir dos 6, 7 anos. Assim, mas por quê? Por que que não se trabalha essa alternativa? Então, uma das coisas que me fez trazer aqui no canal essa informação, porque eu queria saber o que está acontecendo no Brasil, como é que está sendo essa visão, e eu estou percebendo aqui, pelo nosso bate-papo, que a informação no Brasil ela está sendo muito, muito assim, com a perspectiva de muito sucesso. Sim. De cuidar com quem tem isso, né? Então é bom também porque eu tenho como, assim, comentar dentro do meu trabalho, assim, existem muitas alternativas. E, por exemplo, você já falou algumas, você tem mais alguma coisa que você gostaria, assim, de falar dessa terapia alternativa? Porque nós já sabemos que existe a parte, né, de medicação. Sim. Mas vamos levar assim, para o lado de alternativa. Uma coisa muito importante, várias coisas, né, importantes, além da a medicação é um ponto. Existem as terapias de estimulação, né, psicopedagógicas, que vão fazer certamente a pessoa evoluir nas inabilidades que ela possui naquele momento. Ela pode não atingir o 100%, mas ela vai chegar a evoluir bastante e ter uma qualidade de vida, como você já comentou.
O que é alternativo, que na verdade é complementar, porque não é isolado, tem que ser feito em conjunto, é a prática de atividades físicas, que é uma coisa que normalmente eu falo, tá praticando esporte? Tem que fazer. O adulto, tá lá, todo sedentário, tá caminhando, tá fazendo uma natação, né? Tá andando de bicicleta. E a alimentação, que por incrível que pareça, a gente fala, né? Mas a gente nem sempre tem uma alimentação 100% saudável, né? Eu não estou falando de ser radical, mas eu estou falando de controle. Então, existem alimentos que auxiliam no processo de memorização, por exemplo, e tem alimentos que atrapalham. Então, assim, é necessário buscar essas informações, né? Ter um equilíbrio alimentar, ter um equilíbrio em relação à prática de atividades físicas, organização de rotina, porque o TDAH, a pessoa com TDAH, ela não funciona sem uma rotina certinha, né? Se cada dia for uma coisa diferente, cada dia é uma coisa que estoura na mão, o TDAH não conecta. Ele fica, né? Tipo, ele sai do prumo. Então, é importante ter a organização da rotina, né? Ter procedimentos, ter horários, ter técnicas adequadas ali para você desenvolver as suas atividades. Muito bom saber. E vamos ver mais o que. Vamos ver se tem mais alguém aqui perguntando. Tem um comentário aqui, né? Os pais é fundamental. Eu acho que você concorda, eu também, né? Que é importante essa conexão entre a escola, os pais, tudo precisa estar bem conectado, né? Para ajudar tanto a criança quanto, no caso, o adolescente. E, infelizmente, às vezes, né, assim, se uma das partes não está observando isso, vai ficar mais difícil fazer cuidar dessa deficiência, né, assim, tratar melhor essa parte de deficiência. E como é que você está vendo hoje em dia, assim, o trabalho, assim, nas escolas, assim, no Brasil? As escolas têm realmente pessoas que são psicopedagogas que trabalham nessa parte, assim, tem realmente esse trabalho em conjunto, assim, com os pais para descobrir tratar desses sintomas? Sim, grande parte das escolas, pelo menos aqui em Recife, já tem psicopedagogos. Só que a atuação do psicopedagogo institucional, aquele que trabalha na escola ou nas empresas, ele é diferente do trabalho clínico, que é o que eu faço. Né? O profissional que está na escola, ele vai perceber, vai identificar, ele vai estar muito próximo do professor e do aluno ali, né, para perceber essas dificuldades, o que está trazendo ali de consequências daquela desatenção, daquela hiperatividade que está afetando ali aquela criança. E aí ele vai encaminhar para o psicopedagogo clínico, para poder fazer os testes e aplicação. Então, o psicopedagogo que está dentro da escola, ele não faz aplicação de testes, não faz avaliação. Ele trabalha com a adaptação das atividades, ele trabalha com a adaptação das avaliações, com orientação aos profissionais que estão envolvidos ali, né, com os professores, com os coordenadores, com a própria direção escolar. Então, o psicopedagogo institucional, ele atua dessa forma. E lógico que, assim, de mãos dadas comigo, né, com o psicopedagogo clínico, porque sempre o suporte para a gente fica muito mais difícil. Então, a gente faz reuniões frequentes, sempre estamos em contato para perceber as evoluções e as dificuldades que ainda persistem. Muito legal, viu, Flávia? Eu tô, assim, super encantada com a sua responsabilidade, com a sua ética e de você também se preocupar de trabalhar com a parte afetiva, né? Porque tudo isso envolve, né? Como eu falei um pouco na explicação, né? Na tua bio, falando do teu trabalho, né? Você trabalha como psicopedagoga com muito amor, né? Então, você se dedica a isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de informar para as pessoas a respeito do TDAH, assim, que é importante observar, chamar atenção? O que você recomendaria aos pais, às pessoas? O que eu recomendo
aos pais que percebem essas dificuldades, que percebem atrasos no desenvolvimento infantil, atrasos na leitura, na oralidade, na escrita, no próprio raciocínio lógico da criança, que busquem orientação para saber. Eu sempre digo, gente, ai meu Deus, será que é TDAH? É um desespero. Gente, a gente quer descartar essa possibilidade. Mas se for um transtorno, a gente vai saber o que fazer adequadamente, de uma forma personalizada para aquela criança. Então, a gente não vai empurrar com a barriga. Então, o quanto antes o diagnóstico, né, essa avaliação, quanto antes levar o neuro for feita, melhor. E no adulto, não sofra com tantos impactos na sua vida profissional. Eu já vi casos de pacientes que foram demitidos, né, por não conseguir dar conta desse processo de atividades. Busquem uma orientação, tire a dúvida. Eu sempre estou disposta, sempre estou disponível no meu Instagram para tirar dúvida. Não vou cobrar para tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Às vezes o direcionamento não é para a minha área, é para uma outra. Então eu posso falar isso para uma pessoa. Então perguntem, mandem mensagem, porque eu sempre gosto de orientar para a pessoa ir pelo caminho correto. Então não deixem para depois. O quanto antes a gente puder ter qualidade de vida, ficar sossegado, não trazer outros transtornos como ansiedade, que é algo que a gente vê muito, não é? Depressão, que são ocasionados pelo diagnóstico tardio do TDAH. Ah, entendi. Então, assim, se não cuidam, isso pode se tornar depois, porque aqui a ansiedade também, nossa, adulto e traz comorbidades. Né? Traz comorbidades. A ansiedade aqui é assim, sabe? É um número muito alto. Aliás, todas essas, a gente trabalhando, a gente observa cada vez mais como cresceu muito. E depois da pandemia, então, né? Assim, não vamos dizer que foi só a pandemia. Bastante. Mas a pandemia, eu acho que ajudou, assim, a abrir, né? Para as pessoas, nossa, o que está acontecendo comigo, né? Assim, ansiedade, depressão. Bastante, são comorbidades. Quando você fala que a ansiedade, né, que a criança com a ansiedade pode desenvolver tudo isso aí também, então quer dizer que realmente tem que andar de mão dadas ali a família, né, junto com a escola e tentar descobrir isso aí e não perder tempo, né, assim, tem que cuidar, vamos cuidar, vamos tratar, né, e procurar realmente um profissional da área que vai te ajudar. Eu concordo plenamente com isso. E, Flávio, vamos falar aqui para as pessoas assim, sobre as tuas redes sociais. Eu sei que lá no Instagram você tem assim, vários posts, você participa de muitas lives, você tem assim, um conteúdo bastante interessante. Então, vamos falar aqui para as pessoas, para eles também te procurarem, né, e acompanharem como eu estou acompanhando e saber um pouco de mais específico. Porque aqui a gente faz a live, a gente dá quase que assim vamos dizer, de uma forma bem simples, né? A gente dá uma pincelada no assunto, né? Mas assim, para as pessoas que aprenderam alguma coisa hoje aqui com a gente, né? Com o seu conhecimento, com a sua informação, que elas possam procurar lá no teu Instagram, entrar em contato contigo, para que você possa, então, como é que elas fazem? Você trabalha no consultório? Isso, né? Eu tenho o Instagram, onde eu faço as publicações, né? Trazendo informação. É o principal canal de comunicação comigo. As pessoas podem mandar mensagens que eu respondo todas com muito carinho. Às vezes não respondo cedo, né? Porque eu passo o dia atendendo, mas eu respondo. Ninguém fica sem resposta. As pessoas, lá tem o link para o meu WhatsApp, então quem precisar, né, conversar comigo, pode mandar uma mensagem também para o WhatsApp, que eu vou responder com muito carinho. Né? E eu atendo no consultório, aqui em Recife, também atendo em domicílio. Tem algumas regiões aqui que eu faço atendimento em domicílio também, mas atendo no consultório, que é aqui no centro, em Recife. Então, tá assim, não tem como não achar, é fácil. Então, eu fico muito feliz que você vem aqui e eu já te convido, tá? Para uma outra oportunidade, a gente tiver um outro assunto. Vem aqui no Meire na Web, que está sendo um prazer conversar aqui com você, tirar essas informações do que você conhece. Então, agradeço de todo o coração, tá? Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui presentes aqui comigo, com a Flávia Dias, pedagoga e psicopedagoga. E eu espero que numa outra oportunidade você volte
com o outro tema. Olha, já tem gente falando aqui. Parabéns, Flávia, pela informação. Obrigada. Tá? Obrigada, então, gente. beijo, Muito obrigada. Tá, Flávia? Obrigada, Meire, pelo carinho, pelo convite. Estou à sua disposição. Tá bom, eu que te agradeço, tá? Foi muito bom te conhecer. Um beijo. Muito pessoal, obrigada. Um beijo. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau.